Boa noite, Camila. Boa Boa noite, noite. Camila. Só tá a Camila? Boa noite. Tá a Camila e o Lucas. Oi, Pelo Lucas. menos. Oi, Camila e Lucas. Tá Um a beijo. Camila e o Lucas. Lucas. Oi, Camila. Boa Legal. noite, Camila. Boa noite, Lucas. Boa noite, Lucas. Daí, como eu tava falando Eles estão dando boa noite pra vocês. Como eu tava falando da inteligência artificial, eu vi essa semana. Sabe aquela robô que foi passear no Brasil? Aquela robô dita mais inteligente do mundo? É que ela tem a feição humana? Que ganhava do jogo de xadrez lá, né? E tem uma outra que veio aqui visitar o Brasil essa semana. Que ela faz as feições do rosto, assim, bem como nós. E fala como... É claro, não é como nós, né? Mas é a robô mais, assim, avançada para fala que já construíram. E ela disse, na boca dela, ela falou que um dia ela vai começar a assumir as tarefas dos humanos de fazer decisões, que são os robôs que irão decidir tudo para os humanos no futuro, porque eles se acham com mais capacidade de decisão do que os humanos, porque eles podem decidir pelas coisas lógicas. Vocês viram onde é que está indo parar essa história? Que coisa, não? Mas... isso é o que eles pensam, né? Mas Eu a acredito que não. Eles pensam. Mas são escolhas Se você for banais, observar. assim, também. Só pode. Bom, Porque se você uma outra coisa que a evolução, né? Oi, Josimar. Não, se você for observar a evolução até chegar ao nosso ponto aqui, imagina quantas experiências nós tivemos que ter para ter hoje o que nós temos de informação para termos as decisões, para fazermos as decisões que fazemos. Então, nossas decisões de hoje não são baseadas só no hoje. Existe no inconsciente ou até no DNA informações que vêm de ancestrais e evoluções, etc., desde o início. Então, não é apenas uma programação que fazem com que nós venhamos a tomar decisões, mas são sensações que às vezes vêm de forma abstrata, que às vezes nós nem conseguimos explicar porque tomamos, mas tomamos, de instinto, etc. Então, um robô, acho que ele nunca vai ter essa gama de informação na sua estrutura, na sua essência, para conseguir tomar uma decisão de forma assertiva, simplesmente pela vontade do viver, do existir. Ele vai usar uma lógica matemática que isso às vezes vai, vamos dizer assim, ficar um pouco crua, porque o abstrato e a lógica tem que trabalhar em harmonia, né? Em equilíbrio. Né? Daí talvez aí eles passem a perceber que falta algo, né? No tal do robô. Falta algo. Daí é o próximo passo já. As decisões também existe a criatividade. Não tem robô nenhum que consiga imitar nossa criatividade. Falta alma, né, gente? A questão é essa. Né? Falou tudo, Moniz. É isso. Imagina, Resumindo, é isso. a gente teve que passar por milhões de experiências para chegar aqui e o ser que a gente acabou de criar falando que é superior do que a gente. Falou bem, Renatinho, né? Fomos nós que criamos. Acho que o Hélio tá pedindo o link do canal, Pablo. Deixa eu verificar aqui. Por que meio será? Bom, eu não sei fazer isso. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ele já viu o link que eu mandei para ele. Então é só ele clicar. Ele já viu o link. Pedro, Oi. Chegou? qual é aquele número, aquele dado que você tem sobre quantidade de informação que o DNA carrega? Ou um centímetro cúbico, não sei. Ou um grama sim. de DNA. É verdade. É muito, né? É muita informação. No momento eu não vou me lembrar. Faz tempo que eu pensei sobre isso. Mas, se não me engano, são cerca de 800 milhões de livros caberiam
em cada célula de informação, né? De livros grossos, assim, não sei quantas páginas cada livro. Em cada célula. É como se fosse a maior biblioteca assim, do mundo, em livros enormes, dentro de cada uma das nossas células. Tanto que dá para dar 5 voltas ao mundo com o DNA de uma célula. Pois é. A quantidade de informação que tem ali num espaço pequeno. Até a tecnologia hoje tá usando de referência, né? Eles vão criar de forma biológica, né? Usar memória biológica justamente para economizar espaço, né? Copiando o nosso DNA, ou seja... Copiando a nossa forma de... É verdade. A gente sempre usa tecnologias, né? Para poder traduzir aquilo que nós mesmos somos. Sempre de forma artificial, copiando o natural, né? Não o contrário. Por isso a gente vai estar sempre na frente, eu acho. Sempre na frente, sempre na frente. É verdade. A gente sempre copia a natureza, né? Tudo que a gente fez hoje é copiando a natureza. E a forma de estudar o DNA mais rápido é através do som, da sonificação. Perfeito. O som tá ligado com tudo, né? O DNA é o som, né? É um Sim. som. É uma frequência, né? Isso. Uma relação de frequência é geometria, né? Uma coisa interessante. A nível de frequência, eu tava produzindo aqui um áudio, assim, falando, né, espontâneo, sobre justamente como um computador, um processador lê os bytes, né, que são 8 bits, né, para gerar um caractere na tela de um computador. Se você for observar, nós também somos assim. Nós pegamos, de certa forma, o que na verdade o computador está processando é uma oscilação ali de, vamos dizer assim, de energia e não energia em determinado período de tempo, que vai determinar aquele pacote ali, né? Por isso eu falei uma vez pacote de informação. Aquele pacote de informação de frequência, não frequência, 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 não frequência, frequência. Um exemplo para dizer que vai aparecer na tela ali, certo? Nós também fazemos a mesma coisa, né? Na nossa consciência. Nós interpretamos algumas variações no espaço-tempo aqui e jogamos para a nossa mente. E a nossa mente cria na nossa tela mental alguma coisa aqui no físico. Por isso que aquilo que nós experimentamos de frequência, que vai ser... aquela emanação o que a gente emana, o que a gente recebe, né? Porque se você emana certa frequência, o que vai aparecer na sua tela mental? O que vai aparecer na sua vida, na sua consciência? É mais do que você emanou. Acho que se a gente ficasse só na mente, a gente ia ser como o computador, né? A mente ela é muito parecida mesmo. É verdade. Eu tô falando com o Hélio aqui. Tá falando com ele? O que ele tá dizendo? Porque o link não é válido mais. Mas eu acabei de pegar o link, gente. Vamos mandar de novo, ó. O link tá aqui a copiar, link para compartilhar. Muito bem. Agora eu vou lá entregar para ele de novo. Só um pouquinho. Espera aí. Acabei de copiar o link. Vamos ver aqui. Hélio. Diz pra ele que eu enviei de novo, tá, Cris? Ele visualizou já. Mas é exatamente o mesmo link aqui de cima. É o mesmo link. Ô, Cris. Diga. Você já fez algum experimento, alguma experiência com o som e, assim... O desenho, a geometria das frequências, das notas... Baixa o som. Tá baixo o som, Josimar. Tá baixo. Sim. Tá baixo? Olá, Hélio. Chegou! Ei, Hélio. Aleluia. Chegou, Hélio. Aí. Eu vou permanecer em andamento, mas eu vou estar aqui. Tá Ele se move o tempo todo. Peregrinação. Vou estar no carro, mas estarei aqui. Vai estar no carro? Porque a mãe tá indo para casa e eu tenho que dar carona com ela, porque depois eu não tenho como ir, já que eu estou de a pé. Então vamos acompanhar tua viagem, Hélio. Vamos passear exatamente. contigo. A viagem do Hélio, Conferência da Paz.
Aproveita e cadê a Cláudia? Deixa eu dar um oi pra ela. Aqui, ó. Só que. Deixa eu tirar o fone. Oi, Cláudia. Cláudia! Tudo bom? Que legal. Diz pra ela que a gente vai passear com vocês. Legal. Pava, é melhor eu ficar com o celular na vertical ou na horizontal? Vamos ver na horizontal se ele vai mudar. Dá uma chacoalhada nele. Bom, então fica com ele na vertical. Bem engraçado. Ai. Assim tá bom. E aí o pessoal lá do clube do canal deu boa noite. Boa noite Camila e o ao pessoal Lucas do Moraes. clube do canal. Enquanto isso, eu vou ficar sentado. Muito bem. Talvez se tu ativar a rotaçãozinha do celular, ele mude. Muito bom. Nós estávamos, agora eu tinha trazido um assunto pra gente falar aqui. Mudou, Hélio, pronto. Agora sim, podemos fazer uma super viagem contigo. Agora, Muito bem. Eu estava falando aqui, acho que eu tinha selecionado para trazer para nós hoje, sobre o que fazem nos mundos avançados, né? Mais avançados que aqui na Terra. Porque a gente tinha falado na conferência passada que o correto uso da tecnologia é fazer com que ela faça o trabalho pesado para nós e assim os humanos tenham tempo para desfrutar a vida, para viver, para se autoconhecer, para explorar o seu interior e o exterior, né? Para viver em paz, para ter conforto, para material, né? Para aproximar os seres, as pessoas e tudo mais. E por causa disso, a tecnologia assumiria todo o papel ruim. Por exemplo, hoje, aqui na Terra, né? Como nós temos uma das profissões mais importantes, na minha opinião, é claro, todas são extremamente importantes, porque cada uma é fundamental do seu ponto, mas uma que é muito importante, na minha opinião, claro, além do professor, é também o lixeiro. Porque imagina se não tivéssemos os lixeiros, né? A cidade ia ser realmente muito suja. Mais suja do que já é. Mais suja do que já é, né? Ia ter, imagina, lixo por todo canto, ia ser fedorenta, mais do que já é, né? Brincadeira. Mas enfim, as cidades são muito limpas, tem gente que, em geral, né? Porque tem gente que limpa, tem gente que faz tudo isso. Então, mas, por exemplo, é um serviço que poderia ser substituído por tecnologia, né? Acredito que se todos os serviços que pudessem, vocês podem dizer assim, ia gerar desemprego, as pessoas iam ficar sem função ou desocupadas, né? Num mundo como a Terra, realmente, se, por exemplo, não houvesse o dinheiro, né, as pessoas elas poderiam, com muita chance, se acomodar completamente, né? Mas ficarem o dia inteiro na rede, digamos assim, né? Já que tem tudo, né? A tecnologia traz tudo para mim, os robôs me servem, eu não preciso fazer nada. A pessoa não iria desenvolver os potenciais dela, né? As pessoas não iriam desenvolver a criatividade, não iriam desenvolver seus potenciais, não iam para a prática, para a ação, para que a alma quer que nós estimulemos, né? A todo instante. Ela dá exercícios para que a gente estimule nossa criatividade, ela cria situações para que a gente estimule novos potenciais, para que a gente saia da mesmice, né? E cresça e amadureça como espírito. Então, no momento, a gente sabe que na Terra ainda precisa haver, como diz a 10ª lei, né? Tudo está certo, né? Ainda na Terra, ainda é o ponto dos homens que eles precisam fazer, as pessoas precisam fazer as coisas, porque conforme for passando o tempo, é preciso ter maturidade para que a gente veja, esse tempo, digamos assim, que substituiria os nossos trabalhos pesados, como por exemplo, caixa de supermercado, que é um trabalho bastante importante, também poderia ser substituído por máquinas, né? Aliás, nos mundos mais avançados, todo o trabalho manual é substituído por tecnologia, né? E a sociedade ela faz outras coisas. Aqui no nosso caso, a sociedade ela apenas sustenta esse modo que a gente criou de viver, né? O nosso trabalho apenas sustenta esse modo. A gente não trabalha para nós, né? Para amadurecer, para autoconhecimento. Tanto que a gente precisa de férias, tanto que a gente precisa de descansar, tanto que a gente precisa
de momento, às vezes sobra 2 horas do dia para nós, né? Às vezes sobra, sei lá, 5 horas do dia para nós. Mas no mundo avançado as pessoas trabalham muito, servem muito, mas de outras formas, né? Que é auxiliando os seres que precisam, que é... Vamos acompanhar o passeio do Hélio, Hélio mostra os painéis aí do Kali. Ai, meu Deus. Eu desativei aqui o microfone porque provavelmente o vento vai atrapalhar bastante. Olha ali o painel. Pedro, Oi. sobre isso que você estava falando, né? Sobre as civilizações mais avançadas, como elas usam da energia, né? Modulam já o espaço e o tempo, modulam a energia, usam de forma produtiva para nos auxiliar, né? E fazer com que nós tenhamos mais tempo para nós mesmos, para o autoconhecimento e tudo mais. E você falou uma coisa muito importante que é em relação ao dinheiro, né? E ao mesmo tempo falou que nós sustentamos esse sistema, né? Somos a base que sustenta esse sistema para ele ser como é. Uma vez eu estava, já me questionei várias vezes sobre isso, ainda mais quando Jesus, em algumas parábolas, ele ensinou sobre isso também. Que se você considerar os corvos ou o lírio do campo, eles não precisam trabalhar tecnicamente assim, né? Ser impostos a fazer algo que eles não queiram para ter o bem da terra. Uma coisa que é assim, meio que óbvia é que nós somos parte dessa terra, nós somos parte desse todo. Aliás, nossos minerais, né, estão aqui na Terra. Nós somos feitos dos mesmos elementos químicos do universo, certo? Então, teoricamente, na natureza, ao nascer, nós já teríamos que ser livres para ter o que comer e onde ficar, né, onde morar, etc. Então, um espaço seu, por natureza, vamos dizer assim, por herança, por você ser parte da Terra. E Perfeito. o que acontece nesse sistema é que não, que você já nasce devendo mesmo, assim, você já nasce... E depois não tem nem onde cair morto. Exatamente, eu pensei. Nós teríamos que usar a nossa tecnologia, por exemplo, para alimentação. A partir do momento que você tem alimentação abundante, a gente sabe que por dados aí, nós produzimos alimento suficiente para a população inteira do planeta. Infelizmente, por causa do dinheiro, muito disso é desperdiçado. A gente acaba deixando muitas pessoas com fome e outras tendo de sobra, estragando comida, etc. Então, se o planeta tivesse um ponto de evolução, onde pudéssemos produzir os alimentos e dividir os alimentos para todos, então o dinheiro que hoje é gasto com comida não seria gasto, pois teríamos todos nós. Claro que se as máquinas pudessem trabalhar nessa parte, né, do sistema aí, produzindo o alimento, e ao mesmo tempo se todos tivessem moradia, assim, sem necessidade de aluguéis, etc., só aí você já cortaria o trabalho humano em relação de trabalhar para comer e morar, né? Em trabalhar para o autoconhecimento, em trabalhar para salvar as pessoas, para espalhar mais conhecimento, que consequentemente gera paz, gera harmonia e desenvolvimento. Perfeitamente. E Josimar, como tu disse da planta, né? Como tu disse da planta, ela já nasce sendo suprida em nutrientes, em lar, né, em habitat, em céu, em calor, em tudo que ela precisa. E a planta, ela serve muito também para o meio que ela vive, né? Ela cria nutrientes para o solo, ela troca com o ar, né? Ela recebe do ar e troca com ele, recebe, no caso, gás carbônico, envia oxigênio. Isso é o que a gente sabe, né? Ela faz muito mais que isso energeticamente, ela filtra a energia do ambiente, ela cria proteínas, mantém a água, faz muito trabalho, né? Só que é o modo natural dela de ser, né? E acredito que o nosso modo natural de servir a nossa civilização não é o atual, geralmente, né? Não é o que geralmente a população faz. Porque o que a população, em vez de sustentar o ambiente e o meio ambiente, a população ela sustenta o sistema, né?
que Exatamente. ocupa muito da população, em vez da população se ocupar dela. Hélio, tu tá com o pisca-alerta. A mãe está dirigindo aqui, está com o pisca-alerta. Nós estávamos com o pisca de dobrar, na verdade. Mas, Pablo, certo. tem uma colocação em relação a isso também que vocês estão falando de colocar a cargo das tecnologias algumas atividades que nós, seres humanos, ainda executamos. E uma vez eu ouvi de um amigo um pensamento, uma reflexão, que é algo que eu nunca tinha pensado. E Que a ele Elka falou nunca que, tinha na verdade, pensado? ele comentou que nós não deveríamos mesmo buscar, por exemplo, por mais empregos, porque os empregos é o que mais tomam tempo da população e que os empregos eles devem estar a cargo das máquinas para que as pessoas estejam livres e possam desfrutar a vida. Então, é um equívoco, por exemplo, uma instituição governamental gerar mais empregos. Claro, isso ele está falando num contexto onde o mundo já é fraterno e já está baseado em valores mais elevados. Talvez no nosso contexto não se aplicaria essa questão. Sim. Mas eu achei interessante ele falar isso, eu nunca tinha pensado. Mas o começo tá aí, Hélio. Justamente é isso. E ensinassem pra gente no colégio a diferença entre emprego e trabalho, que emprego é fonte de renda, trabalho é fonte de vida, aí o mundo seria bem melhor hoje. É verdade, né? Concordo. Porque hoje, como a gente vê, por exemplo, tem pessoas que fazem filas e filas e filas para procurar um emprego, né? Por exemplo, a gente vê às vezes numa siderúrgica, onde elas vão passar 12 horas por dia fazendo o mesmo movimento, a mesma coisa, né? Que com certeza, se a gente for perguntar para a pessoa, ela está fazendo aquilo porque precisa de dinheiro para sustentar a família ou ela própria, não porque ela gosta ou gostaria de fazer, né? É verdade. Então, se a gente fosse ver ainda mais a fundo, ela preferia fazer outra coisa. Sim. Mas não encontra essa oportunidade na nossa sociedade, às vezes, né? Uma coisa que o Bob Navarro fala lá é justamente isso. Ele, olha, todo mundo, o que um não quer fazer, o outro quer, o que um não gosta de fazer, o outro gosta. Então, em harmonia, todos seriam supridos de tudo, de novo. Porque as pessoas estariam no lugar delas de essência, né? Um ama fazer música, o outro ama cuidar da terra, isso é verdade. Outro ama ensinar, etc. Então, teria lugar para todo mundo, vamos dizer assim, né? Tem todo mundo fazendo o que gosta de fazer e recebendo dos outros o que gostam de fazer, a gente sempre estaria no melhor cenário, né? Porque a gente receberia algo com amor, a gente faria algo com amor, a gente faria o nosso melhor e receberia o melhor dos outros. Sempre, né? E como tu disse, sempre tem alguém que gosta de algo que a gente não gosta de fazer, sempre a gente vai gostar de fazer de algo que os outros não gostam. Cada um é único, cada um tem seu papel único na sociedade que completa ela, né? É o mesmo. Renatinho, ele queria falar alguma coisa, eu acho. Renatinho. Ava, eu poderia dar um exemplo de que todo mundo precisa de alguma coisa? Por exemplo, todo mundo precisa tomar água, né? Mas para isso, hoje em dia a gente conta com pessoas que fazem a captação da água e que fazem o tratamento dela, né? Até porque nossa sociedade suja um pouquinho a água. E daí faz o tratamento da água. Tem as pessoas que fazem o encanamento para levar a água até a tua casa, para que quando tu queira água, por exemplo, tu possa pegar ali. Existem também postos artesianos, que tu podia fazer né, para descer o baldezinho lá, que nem fazia antigamente, puxar o baldezinho e tomar a água. Hoje em dia, geralmente essas águas às vezes estão um pouco com agrotóxico, né, e tem que tratar um pouquinho. Mas por exemplo, essa pessoa que faz os canos, que faz o tratamento de água, ela gostaria de fazer isso, né? Ela é uma forma dela servir. Da mesma forma, também pode ser substituído por tecnologia para fazer isso. Caso fosse algo que ninguém gostasse de fazer, caso que ninguém quisesse fazer esse serviço, ou se todo mundo preferisse fazer outra coisa, ninguém gostasse de tratar a água, coloca a tecnologia para fazer pelas pessoas, né? Mas isso é bem difícil. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Não é? Eu falei acho. Alguém vai gostar de tratar água. Sempre vai ter. Não, mas se você parar para pensar, o sistema financeiro mesmo impede e atrapalha, né? Porque, por exemplo,
Você falou aí dos agrotóxicos na água. Mas, por exemplo, eu moro aqui na Mata Atlântica. O meu pai sobrevive com água de fonte, de mina, e é maravilhoso. O que vai fazer alguém jogar agrotóxico para contaminar a mina dele é a necessidade de produção de alimento que, para acelerar, né, aí ele combater as pragas do alimento, ele vai usar agrotóxico. Ou seja, é uma competitividade de produção por causa de dinheiro que vai fazer com que ele acelere o processo ali com agrotóxico que vai contaminar a minha água. Então você vê que uma coisa está sempre ligada na outra. Se as pessoas não tivessem toda essa ambição assim, materialista exagerada, talvez nós, em consciência, não precisaria muito de lei, mas nós mesmos nos julgaríamos, ou julgaríamos o que é correto ou não, de acordo com a harmonia da própria natureza. Você ia ver que não era coerente, que não seria coerente você usar um produto que lá na frente vai ter uma consequência. Então você não usaria. Da mesma forma que os lixeiros não seriam necessários se as pessoas entendessem, tivessem conhecimento de reciclagem e tudo mais, mas também entendessem onde é o lugar correto, o que fazer, certo? Então tudo vem de uma base da própria consciência, de interpretação, de autoconhecimento, de harmonia com a natureza, né? Até mesmo porque a maior parte do lixo é plástico, é coisa, é resíduo, fruto disso tudo, né? Porque senão seria basicamente orgânico e de decomposição, que ajudaria a natureza, né? E cada um fazendo a sua parte com o seu, porque as pessoas teriam tempo para fazer. E a questão do encanador também é a seguinte, né? É a questão de se autoconhecer, de deixar um pouco de trabalhar para a matéria e trabalhar para o espírito, né? Deixar um pouco de ter mais tempo para trabalhar para o espírito, ao invés de precisar ficar gestando os recursos da matéria, né? Perfeito essa colocação do Josimar, e vou aproveitar que ele reutilizou e colocou de novo o tema dos lixeiros. Aí o Papa tinha falado antes já, que uma vez em contato com alguns amigos espirituais, eles fizeram essa analogia, falando de que realmente os lixeiros são peça importantíssima na nossa engrenagem, e que eles, irmãos espirituais, se aproximam muito dos lixeiros. Que o trabalho que eles realizam é semelhante ao que os lixeiros realizam. A única diferença é o nível da limpeza. E enquanto os lixeiros trabalham a limpeza a nível físico, eles trabalham a limpeza a nível psíquico. A nível astral. De nós e de toda a sociedade também. E que se justamente o ser humano tivesse essa consciência para não mais poluir fisicamente, psiquicamente, muito provavelmente nós não precisaríamos mais da espiritualidade para nada. A gente já estaria plenos em contato com o todo, a gente pegaria diretamente por nós mesmos, não precisava de nenhum canal para isso. A gente não sujava a casa, né? Se sentisse mais a unidade, já melhoraria, porque não iria agir dessa forma grosseira com a natureza, entendeu? Entende? Sentir na unidade, mas se sentir mais na unidade, ele já modificaria a atitude das pessoas. E a gente vê que é interessante que é o reflexo disso, né? Porque a nossa sociedade é um reflexo de como o homem trata o interno dele, né? Trata como a gente vê do lado de fora, como está na sociedade, a desorganização, a sujeira, como está dentro, né? Quanto tempo o homem dedica para o interior dele e quanto tempo ele dedica para o exterior? Está lá, trabalhando, na maior parte do tempo, para a matéria e raríssimos momentos para o interno e para dentro, né? Tudo é reflexo. Mas também tem uma minoria que consegue cuidar um pouco de si mesmo com um pouco de, ou muita dificuldade, mas... Com certeza. Com certeza, sempre terá, né? E esse número cresce, só tende a crescer. A partir da tende a crescer também. Vou só completar aqui, que esse número tende a crescer principalmente essa semana, com o exercício que a gente propôs na meditação mundial. Perfeitamente, que é a semana da alma, né? Onde todos os pensamentos negativos que vêm, todas as sensações ruins que chegam, a gente diz, não quero saber disto. E tira o foco da mente daquilo e diz não. Por quê? Porque nós não estamos comprando o astral, o lixo que está aí por volta do astral, as formas, os pensamentos que estão passando, que não estão passando. Daí passa na frente um pensamento ruim, uma coisa negativa.
Se a gente foca, se a gente concentra, a gente pega aquilo, a gente fica mal e pode gerar uma realidade ruim. Então, esta semana, a gente diz não às coisas que vêm para tentar entrar no nosso campo mental. É a gente que seleciona e a gente opta pelo bem, pela confiança. Oi, Miriam. Realmente, esse exercício veio na semana, assim, que eu estou precisando muito, sabe? Eu estou com um problema sério aqui na família e é aquele momento, assim, é questão de doença e é aquele momento que eu estou precisando mesmo só pensar em coisa positiva, porque senão a gente não aguenta não, cara. Pensa em coisa ter positiva. mesmo essa limpeza na mente. Tem que pensar no propósito, né? Que Deus sabe o que ele faz algo que é bom, que é para o bem, que é para o crescimento, para o amadurecimento. Ele sabe que nada se perde, né, na natureza, tudo se transforma na natureza. E para tudo se transformar é preciso deixar de ser o que foi e o que é. Para se transformar é para crescer, né? Então, a gente acostumou a pensar que certas coisas são ruins, né? E que certas coisas não deveriam acontecer. Mas se acontece é porque deveria acontecer. Porque o bem é assim, porque este é o propósito que a nossa alma quer. Porque tudo vai fazer com que transforme a nossa visão, a visão das pessoas, para uma visão mais alinhada com os princípios universais, né? É o que a vida sempre faz conosco, ela faz com que a gente mude a nossa visão, para uma visão mais alinhada com o universo. Então, às vezes, a gente precisa de algumas coisas mais guinadas, né? Mais fortes, às vezes não. Né? Os tapas. Isso, mas também é forma da gente ver, né? É forma da gente interpretar. De aprender mesmo, de confiar mais também, né? Isso, porque a gente tem que... na hora que a gente está com problema, muitas vezes a gente não confia, né? E é as horas que a gente... E a hora que a gente precisa confiar. Tem dois problemas, né? Agora, quando a gente... esse é um dos pontos, não confiamos quando estamos com problema, ou às vezes quando nós estamos muito bem, nós achamos que somos nós que realizamos tudo e também não confiamos. Né? Exatamente. A gente só pode fazer, como o Hélio diz, aquilo que cabe a nós, o que a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer, a gente confia. Porque é a porta que a nossa alma precisa. Porque é o nosso arbítrio. Realmente isso aí. Não estou acostumado com o celular, o negócio voou longe aqui. Estou sempre no computador. Mas o que eu acho é o seguinte, graças a Deus eu sempre tive um pensamento muito positivo, sabe? Na hora dos problemas eu sempre fui muito positiva, nunca me desesperei. E isso me ajuda muito. Eu já entendi que, assim, grande parte da minha vida, eu me dei bem em muitas coisas, inclusive na minha saúde, porque realmente eu não penso negativo, eu sou sempre pensando que vai melhorar, sabe? Hoje tá bom, mas amanhã vai ser melhor e tal. Então isso ajuda muito, o pensamento é muito importante, muito. Com certeza. Aquela dinâmica é tudo, né? Quinta dimensão espiritual, né? Que você, lá em cima, você se observa, né? Vamos dizer assim, você é como se você estivesse observando as suas atitudes de longe, fora de si, para ver se são coerentes, se são condizentes, se são harmônicas, para trazer uma certa cura ou etc. Ou se aquele próprio julgamento que você está fazendo de que não é bom, né? Se ele realmente não é necessário ou se é necessário. Por quê? Nós, às vezes, somos egoístas de achar ou de julgar que não merecemos tais situações. Sendo que essas situações, como você mesmo disse, são para nos evoluir. São para agregar valores e conhecimento para que nós possamos evoluir. E rejeitar essas situações é a mesma coisa que rejeitar um conhecimento, rejeitar um aprendizado. E, ao mesmo tempo, a perspectiva de dor e de alívio, que eu sempre falo lá, ou de estar bem ou não, ou de achar que merece ou não, é muito relativo, porque ao mesmo tempo que você está em busca de uma felicidade no futuro, ao mesmo tempo você solta uma frase, nossa, aquele tempo eu era feliz e não sabia, aquele dia foi bacana. Então você vê, poxa, o universo está sendo justo com você?
sim, ele está. Tá tudo ótimo, tá tudo certo. A 10ª lei, né? Então tá tudo fluindo para o meu aprendizado, para minha evolução. E você não pode rejeitar nenhum momento, porque nenhum momento é eterno. Você vive inclusive eu sempre falo isso, que as pessoas falam, lembra de tal tempo, a gente era feliz, não sabia. Eu falo, cara, daqui a 10 anos a gente vai falar a mesma coisa desse momento. Só que a gente não observa isso, né? Exatamente. E acho que a gente tem que primeiro ver também aonde que foi que a gente depositou as nossas crenças para as coisas estarem acontecendo como estão, né? Ou a pessoa onde ela depositou as crenças para acontecer. Às vezes também a gente acha que é dono, né? Que a gente tem posse do destino das pessoas ou do nosso mesmo. E acha que não, que isso deveria ser assim para sempre, que deveria continuar assim para sempre e que as coisas também não acredita às vezes que as coisas melhoram, né? Porque as coisas só melhoram. Da mesma forma como tu disse que a gente olha para trás, como a gente era feliz e daqui 10 anos vai dizer de novo. A gente pode olhar para trás hoje e ver o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente amadureceu de 10 anos atrás e o quanto nós estamos melhor do que há 10 anos atrás. A gente pode não estar no momento se sentindo mais alegre do que nós éramos, porque a gente foi comprando muita coisa negativa no caminho e a gente foi acreditando em muita coisa ruim e a gente foi vendo a realidade se transformar em uma realidade mais pesada. Então a gente se tornou mais pesado. Oi. E a mãe está aqui ouvindo também o que nós estamos falando sobre felicidade. Ela tem uma frase para colocar aqui. Não, eu disse para o Gabriel o seguinte, às vezes a gente corre tanto atrás da felicidade que às vezes é bom a gente parar para que ela nos encontre. Perfeito. É verdade. Eu cheguei ao ponto de abandonar, de me libertar. A gente tem que se libertar de tudo, se libertar das coisas, deixar as coisas acontecerem. A gente e libertar as coisas e as situações também. Libertar, deixar que a vida faça como ela faz, porque querendo ou não ela vai fazer, né? A gente sofrendo por isso ou não. O que cabe é a gente analisar o porquê, qual a experiência, né? Hélio, eu sei que na tua casa a internet é ruim. Mas o 4G é bom. Então tá bom. O que não é tão bom é o 1% de bateria. 1% vai pra tomada, Hélio. Ô Pedro. Oi, Renato. Nova, eu queria falar uma coisa sobre... Quer falar uma coisa? Peraí, o Hélio caiu. Acho que acabou a bateria. Queria falar. Desculpa, acabei esquecendo. Não tem problema, a hora que tu lembrar, tu fala. Quando eu lembrar, eu falo. Isso. Quando lembrar, tu fala. A mãe do Hélio falou, né? A gente parar, e o Pedro, consequentemente, falou também que às vezes é se libertar. Se libertar. Se libertar das suas próprias vontades. Porque às vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. E julgamos que o melhor é aquilo que nós acreditamos ser. E daí a gente sofre. Porque se afasta do amor. O amor é liberdade, né? O amor é liberdade. É soltar, é deixar ser. Isso. Mas porque a gente às vezes acredita que algo não está bom por causa das referências que nós temos. Então, muito do que, por exemplo, o lugar que eu vou, as músicas que eu ouço, o que eu assisto na TV, os filmes que eu assisto, enfim, tudo isso vai gerar em mim aqueles pacotes de informação que eu vou usar, né, lá no inconsciente, eu vou pegar quando necessário. E quando você tem muitas coisas que direcionam para um certo caminho, todas as suas atitudes vão ser baseadas no que você pegar no seu inconsciente. Isso vai te levar para aquele caminho. Exato. Então, e daí começa as sincronicidades, né? Isso. Existe o Bob fala uma frase assim, não há coincidência onde tudo coincide. E o Renan falou, acho que foi o Renan sim que falou numa frase que... No Renan, acho que eu assisti num filme, eu não lembro onde foi o seguinte. Lembrei, foi num seriado. Que fala assim,
As coincidências, quando são repetitivas, elas mostram padrões. E os padrões revelam ciclos. E os ciclos, você consegue com os ciclos perceber onde é que vai dar aquilo que você está vivendo agora. Opa, peraí. Agora posso mudar esse ciclo agora aqui no início para não chegar lá na frente eu ter que colher os frutos que eu estou prestes a plantar aqui, né? Então, você escolhe os frutos que você vai plantar para você colhê-los consequentemente. É verdade. E só muda o bolo quando a gente muda a receita, os processos, né? Os ingredientes. Isso aí. Transformação, né? A grande chave realmente é a liberdade, né? Libertar a gente, libertar os outros, libertar a vida. E a gente acaba largando um peso às vezes, né? Sim. Lembra da base da realidade do tetraedro, né? Que em 2D nós vamos ver ele como triângulo, que eu falo que é a justiça. Sim. Então, se você estiver na justiça, no equilíbrio, né? A justiça é equilíbrio, né? Você tem referências da dualidade. Essa é a consciência, com referência da dualidade, que a gente fala direita e esquerda, dentro e fora, princípio e fim, etc. Você tem perspectivas dos dois polos opostos, os dois extremos da coisa, né? Então, você estando no meio, com os dois lados equilibrados, você gera a justiça. Então, se você estiver na justiça, tudo que vier é justo. Porque você está sendo justo com a natureza vai ser justa com você. Né? Não tem como ser diferente. Por isso nossa sociedade enfrenta tantos problemas, né? Como a gente falou no início. Exatamente. Opa! Oi. Eu lembro que eu queria falar. Oba! Eu tinha ficado impressionado quando você tinha falado que às vezes a gente chegava até um dos maiores grupos que gerava energia boa no mundo. Fiquei muito surpreso. Não é muitas pessoas que se reúnem assim. Claro que são muitas pessoas que se reúnem com esse propósito, mas não são todos os dias, né? Então, eventualmente, acabamos sendo. Verdade. Com certeza tem grupos maiores que se reúnem periodicamente por aí. A tendência é aumentar também isso, eu acredito. Todos sempre buscando o mesmo objetivo, né? Todos querem uma cura. Isso. É aquele lance do corpo, né? Focados, né, no mesmo corpo. Nós todos procuramos a cura para uma única ferida. E às vezes essa ferida ela não deve ser eliminada. Né? Você não vai, por exemplo, amputar só porque feriu. Não, você vai tentar curar. Tem que tentar curar. Então, esses vacilos da sociedade que nós tentamos curar muito com conhecimento, com emanação de energia positiva e tudo mais, você vê que não importa a religião, não importa, todos estão buscando tentar curar essas feridas para viver em paz, para o corpo viver saudável. E por isso a gente não pode parar. Somos um tanto aqui reunidos aqui, e outro tanto reunido lá, como células trabalhando por um corpo. Sim. É a mesma coisa você fazer cura de uma ferida na sua perna, só que em grande escala. Exatamente. Legal, gente. Agradeço a presença de todos nós. Estamos chegando ao final da conferência. Agradeço aos membros do canal que vieram assistir. Agora estamos mais membros assistindo. Então, boa noite a todos que estão assistindo, os membros. Agradeço pela presença de vocês. Lembrando que é toda terça-feira, às 9h10. A gente inicia aqui a nossa transmissão, certo? E vocês podem utilizar os campos dos comentários para contribuir à vontade. O Lucas Moraes disse que o papo de hoje foi quente, e foi mesmo, né? Foi bastante reflexivo sobre a nossa sociedade. Eu até ia falar, que eu esqueci de falar, que continuar no assunto do que fazem as sociedades mais avançadas, né? Depois que o trabalho pesado parte para a tecnologia, que até mesmo na obtenção de materiais para a construção de edifícios, materiais para a construção de veículos, né? Que, por exemplo, não precisa de pessoas em Minas, não em Minas Gerais, né? Em Minas para conseguir os minérios.
porque a tecnologia faz o trabalho pesado e dá tempo para a humanidade, então, viver bem. E o que eles fazem bastante é auxiliar os mundos que estão nos estágios anteriores a eles. Nós aqui, por exemplo. E sabe como que eles fazem? Eles fazem meditações e emanações para esses mundos, para esses planetas. E fazem orações, fazem esses tipos de servir, quando não é literalmente vindo servir, como o Hélio diz, né, lixeiros astrais, entre aspas, né, aqui conosco. E também na orientação, como guias, orientadores do lado de lá, como servidores, preparadores dos projetos, de todas as coisas que a gente vem realizar, que a gente não vem, servidores das colônias, enfim, tudo mais. Eles ajudam muito os povos que estão anteriormente. E este é o nosso destino, este é o nosso desígnio também, um dia passar a servir depois de servir a nós, né, que é nos autoconhecendo, buscando conhecimento, percebendo quem nós somos, por que nós. Então também passaremos a poder, assim, auxiliar mundos como nos estágios que está o nosso hoje e também ir além, ir para mundos ainda mais avançados, porque não vamos perturbar e vamos conseguir entender o que se passa por lá, que é sempre ampliando o conhecimento, não só o conhecimento, mas também ampliando a energia, que é o nível de amor, e assim conseguindo abranger mais de consciência, níveis maiores de consciência, onde nós já não precisaremos mais habitar os mundos de matéria, porque nós já vamos ter o domínio desta área e poderemos criar a realidade sem interferências, né? E então outros patamares iremos atingir. E inclusive eu tenho muita curiosidade sobre estes demais patamares. Hélio, o que tu acha da gente um dia buscar se informar sobre esses demais patamares da vida com algum dos mestres ou orientadores espirituais que eventualmente se apresentam? Eu acho que o conhecimento ele deve ser buscado, né? Talvez desconfio o que é que eles vão responder, mas que a gente pode tentar, a gente pode. É verdade. A tentativa, né, sempre é muito boa. E sempre traz aprendizados também. Consegui chegar para dar tchau pro pessoal. Que bom, pessoal. Que bom, ele chegou bem na hora do tchau mesmo. A gente gostou de passear contigo, foi bem legal e divertido. Fora as tuas colocações que foram maravilhosas. Então, a gente agradece muito a presença. Cris, também agradecemos a tua presença. Eu que agradeço, é uma honra. Elka, agradecemos a tua presença. Esperamos todos vocês na terça que vem de novo. Josimar, fico muito feliz quando tu participa também. Agora tua conexão tá boa. No canal lá. Oi? Convidar todos para passar lá no canal para conhecer lá o meu trabalho também. Isso, pessoal, conheça o canal do Josimar Lima. Ele fala as coisas interessantes, como vocês podem perceber. Ele fala muitas coisas interessantes, muito legais. E oportunidade. Acredito que o meu canal e dele são bem próximos, assim, na questão de energia, de vontade de contribuir para o mundo, né? Eu tenho certeza que o pessoal que acompanha aqui o canal do Pavo vai gostar bastante. Realmente. Renatinho, que bom que tu tá aqui conosco. Infelizmente minha mãe não pôde vir. Mas pelo menos eu vim, né? Sim. Daqui uma hora ela pode vir de novo. Tu sabe se na terça que vem ela vai poder vir? Olha, eu acho que não. Mas o Renatinho tá aí, tá ótimo. Claro. Show de bola. Tem companhia agora conosco nas terças. E sempre que quiser também. Pode conversar aqui, né? Tu sabe conversar aqui no chat, então daí tu fala com nós. Eu acho que ela consegue falar um pouco do chat com vocês. E tu também pode falar no chat com nós. Tá bom? Uhum. E que bom, Renatinho. Muito feliz que tu veio falar com nós. Boa noite pra ti. Boa noite. Dorme com os anjos. Boa noite Miriam? para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Miriam, durma com os anjos também, viu? Boa noite. Que bom que tu conseguiu ouvir. Agora dessa vez ficou melhor o teu microfone. A gente conseguiu ouvir direitinho. Né? Muito bem. Boa noite, Miriam. Dorme com os anjos.
Amém. Vocês também. Boa noite. Boa noite, Muita menina. paz, Obrigado. muita luz para todos vocês. Agradecemos. Muito obrigado. Monize. A Monize hoje falou 2 vezes. Uma para dar oi e outra para dar tchau. Não, eu falei 1 hora sobre a alma, não vem? Não. Ah, sim. É verdade. Monize, olha, a próxima conferência vai se 3. chamar Conferência da Monize. Tá É bom, contigo, então tá, eu te vamos deixo preparar. encarregada de próxima terça-feira trazer tudo que a gente vai falar. Vai ser tu que vai guiar. Vai ser só da Monique. Vai ser a Conferência da Monize da Paz. Monize da Paz vai ser o nome. Aí vocês vão cansar de mim. Não tem problema. Não, pode ficar tranquila. Então tá, boa noite também, Monize. Dorme com os anjos. Boa noite, vocês também. Legal. Gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês mais uma vez. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais. A todos os membros também do clube do canal, agradeço muito a presença. Eu espero sempre vocês aqui, certo? Valeu. O Lucas e a Camila passaram por aqui, deram boa noite para nós. Agradeço muito a presença de vocês. E a todos os outros membros que assistiram, também agradeço a presença, certo? Um grande abraço a todos vocês. Uma maravilhosa noite e durmam com os anjos. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.